Em nosso estudo de hoje, a lição 35 do livro Roteiro tem por título Entre as Forças Comuns. Indiscutivelmente, a mediunidade, no aspecto em que a conhecemos na Terra, é resultante de extrema sensibilidade magnética, embora no fundo estejamos informados de que os dons mediúnicos em graus diversos são recursos inerentes a todos. Cada ser é portador de certas atividades e por isso mesmo é instrumento da vida. A luz nasce da chama sem ser a chama, o perfume vem da flor sem ser a flor. A claridade do núcleo luminoso une-se a radiações do ambiente e o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variadas criações. Assim também o pensamento invisível do homem associa-se ao invisível pensamento das entidades espirituais que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos na evolução geral. Importa reconhecer, porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas, que oferecem qualidades excepcionais para o serviço do intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. Nessas circunstâncias, identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos de manifestação do espírito liberto nos círculos de matéria mais densa. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior. Na extensa comunidade de almas da Terra, avultam em maioria as consciências ainda enfermiças, por moralmente endividadas com a lei divina. E, consequentemente, a maior parte das organizações medianímicas do planeta não pode escapar a essa regra. Mais de 2/3 dos médios do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Reclamam em razão disso estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retornarem à subida harmônica aos cimos da luz. Assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável da Terra necessitam de exercício constante no trabalho esposado para crescerem na competência e no crédito moral. Ninguém se esqueça de que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. E, além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear de geradores específicos do pensamento. Através deles, outras inteligências atuam sobre a nossa. Um livro, um laço afetivo, uma reunião, uma palestra são geradores dessa classe. Aquilo que lemos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos influenciam decisivamente sobre nós. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima. Certo, não podemos menosprezar o nosso irmão que se arrojou aos despenhadeiros do crime, constituindo simples dever nosso o auxílio objetivo em favor do reajuste. Isso é o erguimento dele. Todavia, não podemos absolver-lhe as amarguras e os remorsos que se dirigem à natural extinção. Visitaremos o enfermo, encorajando-o e levantando-lhe o bom ânimo, contudo não será aconselhável adquirir-lhe as sensações desequilibrantes que precisam desaparecer, tanto quanto os detritos de casa que nos cabe eliminar. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. A atitude é a oração e pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Quanto mais nos adiantamos na ciência do espírito, mais entendemos que a vida nos responde em conformidade com as nossas indagações. O princípio dos semelhantes com os semelhantes é indefectível em todos os planos do universo. Caminhamos ao encontro de nós mesmos e por isso surpreendemos invariavelmente conosco aqueles que sentem com o nosso coração e pensam com a nossa cabeça. Os médios em qualquer região da vida, filtros que são de rogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que vivemos sempre em companhia daqueles que buscamos, uma vez que por toda parte respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Mais uma vez, Emmanuel vem falar do tema mediunidade, e agora ele trazendo algumas informações também complementares que são sempre muito úteis da gente estar lembrando. Em primeiro lugar, que todos somos médiuns, porque todos sentimos as inteligências que estão aqui do outro lado da vida, em graus diversos. Todos estamos recebendo a influência dos seus pensamentos, mas normalmente é considerado médium aquele que de maneira mais ostensiva
acaba compreendendo e sendo intérprete dos espíritos. Emmanuel fala que 2/3, mais de 2/3 desses médios ainda são muito comprometidos, ainda estão presos ainda ao lado mais inferior da vida. E por conta disso precisam do estudo e do trabalho para poder buscar de novo o caminho do progresso, o caminho da subida. Mas a gente uma vez ouviu de um companheiro que o médium, para ser bom no trabalho, ele deve sentir a dor daquele que está sendo atendido, para que ele possa também ter uma dimensão e poder saber como ele vai ajudar aquela pessoa. E o Emmanuel vem dizer aqui para a gente categoricamente que, olha, não é dessa maneira que as coisas devem funcionar. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima. É claro que a gente entende que Chico Xavier, por exemplo, toda noite, quando fazia o trabalho do Correio do Amor, chorava com as mães, sentia a dor das mães. Mas logo em seguida, ele se recompunha, ele era obrigado a se retirar também, se reequilibrar. E se você ficar com aquele sentimento das pessoas, você vai estar trazendo uma alimentação muito complicada para a sua alma, de maneira que aquilo pode estar comprometendo em curto espaço de tempo. Então o que acontece? Ele vem falar para a gente, olha, a gente não deve menosprezar o irmão que se arrojou no despenhadeiro do crime, tudo bem. Mas não podemos absorver-lhe as amarguras e os remorsos que vão se dirigir à natural extinção. Depois ele fala, nós vamos visitar o enfermo, sim, mas não vale a pena a gente adquirir as sensações desequilibrantes que precisam desaparecer. A gente conhece até pessoas que têm uma sensibilidade tão grande nesse campo que, às vezes, no contato com uma pessoa enferma, a pessoa começa a sentir também aqueles efeitos físicos, mas essa pessoa deve procurar, o mais rápido possível, estudar uma maneira de quebrar essa sintonia. E são sintonias mesmo. Às vezes uns amigos, como aconteceu agora durante o Réveillon, um amigo veio conversar comigo falando que ele tem começado a sentir uma tristeza muito grande, e ele, por não ser espírita, a gente não pode usar de repente a linguagem espírita de maneira mais direta. Mas quando você está sentindo uma tristeza muito grande, você está sentindo a aproximação de algum espírito. Normalmente você vai procurar identificar o que está me deixando triste dessa maneira. E se tiver algum motivo para estar triste, aí você vai se agarrar àquilo e vai achar que é aquilo que está provocando a tua tristeza. Ah, foi porque fulano desencarnou, foi porque o meu amor acabou, foi porque... Na verdade não é. Na verdade, alguém está chegando ao nosso lado e a gente está sentindo essa pessoa. E como é que a gente faz para quebrar a sintonia? Bem, a gente aqui, primeiro nós fizemos um curso de concentração, e nesse curso de concentração, um primeiro exercício que é muito interessante é você colocar, no meu caso, 2 músicas que você gosta muito, ao mesmo tempo, tocando ao mesmo tempo, e alguma coisa em vídeo também que você goste muito. E você vai escolher um deles para se concentrar apenas naquele. Você vai fazer esse exercício até que você consiga ouvir aquela música sem prestar atenção aqui em nada dessa música. Você vai se concentrar naquilo ali. Depois que você conseguir fazer esse exercício durante algum tempo, você vai perceber que a gente consegue quebrar a sintonia com um determinado espírito através de atividades bastante simples. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Eu paro para assistir uma partida de futebol, eu esqueço totalmente da sintonia e daquele espírito que está ligado a mim. Eu paro para ouvir uma boa música ou para tocar um instrumento, eu também consigo quebrar a sintonia. Eu paro para ver um filme, assistir um documentário, eu quebro a sintonia porque eu me concentro lá, e concentrando lá, eu acabo desligando da frequência que está vindo aqui. É um trabalho fácil? Não é um trabalho fácil, mas ao mesmo tempo eu falei para o meu amigo também, falei, olha, mas você também não menospreze esse sentimento, porque muitas das vezes ele pode ser de um espírito que gosta muito de você e que está percebendo que você está tomando um caminho equivocado que você precisa rever. Teve uma vez na minha vida que esse sentimento ele persistiu durante algum tempo, e quando eu fui ver, na verdade, é porque eu precisava mudar algumas coisas na minha vida. Quando eu mudei o caminho, a coisa melhorou. E uma dica também maravilhosa para encerrar a nossa consideração
quando a gente tem insônia, a gente estudando coisas que sejam edificantes, aproveitando o tempo que está acordado para estudar, quem está do teu lado estuda também. Então são recursos que a gente vai tendo para poder aprender a quebrar a sintonia. E encerrando a lição, fala, os médios em qualquer região da vida, eles precisam acordar para a realidade que vivemos sempre em companhia daqueles que buscamos, uma vez que por toda parte respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.